Olha, uma derrota daquelas que faz com que ninguém consiga dormir. O Jorge Messias, indicado do Lula para o STF, teve aí a sua indicação rejeitada no Senado Federal, algo que não acontecia há 130 anos. Jefferson, meu amigo aqui, jornalista, meu amigo aqui que é marqueteiro, que está em Brasília, no olho desse furacão, me diga aí, o que é que foi que aconteceu? E vamos debater hoje, né, Jefferson? O rebatimento desse fato, até para as eleições mesmo, né? Para as pretensões do Lula em outubro. Jefferson, muito bem-vindo a mais um Política em Off. Israel, aqueles assim, eu já falei em outros vídeos e fomos surpreendidos novamente, né? Tem muito recado dado aí, que a gente vai discutir agora, mas tem muitos recados, né? Tem camadas para a gente destrinchar dessa notícia histórica, né? Um fato histórico. 130 anos, colocou, né? Desde Floriano Peixoto foi o segundo presidente, então só para vocês terem uma noção, é muito tempo, é muito chão que correu aí, então vamos destrinchar um pouquinho o que aconteceu hoje aí, nessa rejeição, mas antes disso, vamos só reforçar para quem está assistindo a gente aqui, inscreve-se no canal, ativa aí notificações, deixa o like, deixa um comentário, já, à medida que a gente está discutindo aqui, já comenta com a sua opinião, né? Mas principalmente não deixa de se inscrever, né? Para apoiar e fortalecer ainda mais o nosso trabalho aqui. É isso aí, Jefferson. Olha, eu queria dar logo a minha impressão de surpresa disso, porque ao longo do dia eu estava escutando muito rádio ao longo do dia, fazendo outras atribuições, mas estava ali com rádio nas notícias ligado. E assim, lógico que opositores, senadores da oposição, eles davam entrevistas dizendo que tinham aí a convicção de que seria rejeitado o nome do Jorge Messias, mas eles falavam com aquela, assim, como se fosse protocolar, né? Eles precisam mostrar com essa convicção mesmo de que ia acontecer o que eles achavam que aconteceria, né? Que era essa... Exato. E os senadores da bancada governista estavam, assim, lógico, tinha aquela preocupação, né, por conta do clima em Brasília, que é muito hostil, né? Todo histórico do Davi Alcolumbre em relação à indicação do Messias, né? O Davi queria o Pacheco, né, como indicado para o STF. Mas, assim, em nenhum momento me pareceu que o que os dois lados estavam apontando era uma derrota. Me pareceu que ia ser uma disputa muito acirrada, mas que no final o governo ia levar essa. Mas não foi o que aconteceu, né, Jefferson? É curioso isso, porque na comissão o nome dele foi aprovado, né? Isso. Então teve essa batina, o nome foi aprovado na comissão. O governo chegou a mover algumas peças na comissão ali. Teve senadores foram substituídos, enfim. Mas no fim da tarde, nas antecipações até da votação pelo plenário, houve a rede de boatos, né? Começaram a sair alguns boatos ali de que havia uma atuação pessoal do presidente do Senado para barrar a indicação. Começou a vazar, e assim, o resultado... Quando isso chega, quando o Lula indica, manda para valer o nome, porque demorou essa ida, né? A gente teve passou-se um tempo aí que vou indicar o Bessias, né, como o pessoal falou. Isso. E houve com aquilo parado. Então, a gente sempre tem aquela questão de que quando há o envio mesmo, mandou a indicação, mandou a mensagem, vem a sabatina, existe a questão do acordo, né, de bastidor. Olha, foi tudo acertado e agora a gente vai cumprir o protocolo para encerrar a brincadeira.
Essa demora, inclusive, né, Jefferson, o motivo teria sido esse mesmo, né? Que os acordos demoraram a ser construídos e a indicação foi enviada no momento em que o governo achava que estava tudo certo para ele ser aprovado. Perfeitamente. Então, assim, até aí vamos pensar que estava dentro do previsto. Demorou um pouquinho, mas demorou dentro de um previsto. Ok. Não foi bem isso, né? O governo liberou muitas emendas na véspera dessa votação. O governo teve uma liberação gigantesca de emendas. Então, assim, houve também uma movimentação para segurar mesmo, mas as peças que se moveram nesse tabuleiro aí, e aí quem estava jogando esse xadrez da indicação era o presidente do Senado, era o Alcolumbre. Então, talvez a gente pode ilustrar com o governo tendo lançado aí suas peças nesse tabuleiro, da forma como era para ser, né? Porque fez emenda. Seguiu o rito, né? Cumpriu o rito todo. E estava Exato. confiante aí na aprovação. Mas aí o jogador que estava do outro lado tinha algumas cartas na manga. Pois é. Aí, assim, o recado, eu falei, muitos recados foram dados, né? Acho que eu vou começar colocando aqui o primeiro recado que fica desse resultado. O Davi Alcolumbre, acho que só para situar quem está seguindo a gente, o senador Davi Alcolumbre, ele faz parte do que a gente chama de centrão. Então, eu fiz essa introdução para dizer o quê? O primeiro recado que nós temos nessa história é que o centrão, através desse resultado, mandou um recado, e aí eu não vou te dizer nem que foi um recado para o governo federal, foi um recado também para o lado, se a gente pensasse, mandou um recado para a esquerda, para o Lula, não, mandou um recado para a direita, para Flávio também, mandou Sim. um recado para Caiado, para Zema. O centrão mandou um recado de quem manda no jogo político do Brasil, ainda é ele, ainda é o centrão. Não, esse movimento do centrão foi a personificação do poder, né? Porque realmente é algo que, cara, inimaginável, ninguém imaginava isso. Eu lembro até eu não vou saber dizer quem foi, mas eu escutei uma entrevista de um senador da oposição dizendo que eles tinham 25 votos. O que não era suficiente para vencer, mas que acreditava que alguns senadores da bancada do governo iriam justamente se colocar de uma forma que o Senado Federal, ele não usou o Centrão, mas usou o Senado Federal, mandaria um recado para o governo Lula e por isso ele não seria aprovado. Mas até então eu achava que era da boca para fora. Eu não levei a sério isso. E aí quando a gente chega agora ao final da reunião, acontece essa rejeição. Mas mais e aí, Jefferson? Centrão dando as cartas, esse é o recado. E, paralelo a isso, a gente também não pode ignorar, um segundo recado, um segundo fato que fica evidente aí, o poder, a força do Alcolumbre. Total. Ele... acho que dá para a gente dizer aqui que, com esse resultado, o Alcolumbre peitou o governo federal, peitou o presidente da República, né, peitou o executivo, ganhou. Sim. Então, assim, é uma demonstração de força muito grande, porque nós estamos falando, acabamos de dizer, de emendas liberadas, aquele ritual de bastidores, de negociações, é muita coisinha ali, e no final ele vai lá e pá! Isso é força. Força, articulação, né? Uma capacidade, assim... Talvez ele possa ter sido subestimado. Com certeza. Então... Ele ficou muito chateado, né? Na verdade, se a gente voltar lá atrás, ele ficou muito chateado, deu
falou mesmo, reverberou que queria o Pacheco na vaga do STF. E assim, parece que o tempo não curou essa ferida, né? Não, claramente, né? O tempo não curou essa ferida e ele conseguiu articular ao longo desse tempo todo. Mas, Jefferson... A vingança é um prato que se come gelado em cima de um iceberg, né? Assim, Exato. porque... E agora, só para a gente entender, né? O Lula ele pode fazer uma outra indicação, né? E vai passar por todo o rito. Uma nova indicação. A questão é se ele vai querer fazer essa indicação agora, tão perto da eleição, né? Não sei se ele tem tempo de articulação para colocar um outro nome, a não ser que realmente seja o Pacheco, né? O Pacheco, porque aí é uma pessoa que o Davi quer, ele colocaria, faria algum acordo e, enfim. Mas dentro do que conhecemos de Lula, ele se dobraria dessa forma? Não, cara, eu tava pensando, inclusive, foi interessante você falar isso. Dentro do que a gente conhece do Lula, aquele papo que a gente falou dele desistir, porque ele poderia querer sair ainda por cima, eu acho que vai ganhar ainda mais força nas próximas semanas, porque essa não é uma derrota qualquer para o Lula, não. É uma derrota que mostra uma baixa na capacidade de articulação do governo federal, uma baixa que no poder mesmo, né, do executivo. E a gente vê o governo federal, talvez isso não chegue para as pessoas, porque é um assunto muito relacionado aos poderes, né, à política institucional, mas justamente na política institucional, onde os acordos são feitos, a mensagem que a gente vê nas entrelinhas desse fato ocorrido hoje é o enfraquecimento do governo federal, o enfraquecimento do Lula a 6 meses de uma eleição. Você fez um diagnóstico aí preciso de um cenário extremamente delicado. Porque e eu vou pegar o gancho disso para a gente... Vamos descortinar um pouquinho disso aqui para o campo eleitoral. Acho que tem pouco tempo de governo, né? Sim. Porque daqui a pouco você não pode fazer certas coisas, a legislação vem aí. Aí, eu sempre falo, a gente tem uma Copa do Mundo vindo aí. A Copa do Mundo ela termina, a gente já entra ali num período de convenção partidária que emenda com... Ou seja, se a gente for... Vamos ser muito, muito frios na nossa análise, a gente tem o quê? Mais um mês e meio de ano político máximo. No Brasil? No máximo. Então, assim, aparentemente nós estamos vendo um governo se desmanchando, dissolvendo nas suas bases ali. Então, a análise aí o que você fez de será que o Lula tem energia? E aí eu vou contrastar com as fotinhos de academia que são divulgadas pelo marketing, mas assim, a energia de disposição para, me desculpe a forma, mas assim, para lidar com isso tudo que está aí. Então, pensando eleitoralmente, a gente tem aí essa derrota também é um recado do que perdeu-se a capacidade de articulação com a base, liberando emendas. A gente tinha, né, a moeda de troca eram as emendas, libera emenda, resolveu onde tinha. Não resolveu. A principal moeda de troca de Brasília são emendas, né? Então, assim, se isso não resolveu, cara... Então, até mesmo eu acho que, tirando os aliados tradicionais que vão andar de braços dados ali em coligações ou alianças, como é que você vê o governo sentar e falar assim, não, venha, caminhe comigo para outros partidos aí que ainda estão... Perdeu-se completamente o poder, você falou isso, a questão do poder. No final é tudo jogo de poder, né? Acho que a gente caminha para
um momento do governo federal sentar, fazer uma análise, o Lula principalmente, o PT, e avaliar os caminhos. As pesquisas não tão favoráveis, e aí não estou falando dos números do Flávio, vou falar de pesquisas de aprovação, de contentamento, de você acha que o Lula merece mais um mandato? Você acha que o Lula deveria disputar? Todos esses números que a gente vem vendo pipoca, tudo aí também tem sido sinais. E a classe política está claramente se fechou, né? A última vez que o Centrão rompeu assim, não que tenha sido um rompimento dessa vez eu vou falar que a gente teve uma rachadura muito profunda nas relações. Mas quando a gente teve um rompimento, foi no impeachment da ex-presidente Dilma, né? Exato. A gente não teve rompimento, mas a gente teve agora um abalo, né? Uma relação muito turbulenta. E como que vai ser daqui para frente? Exato, porque querendo ou não, a gente tem esse 1 mês e meio, vamos colocar aí, que o governo ainda esperava aprovar algumas coisas importantes até para a eleição do Lula, né? A escala 6x1, por exemplo. Que foi criada, foi criada a comissão ontem para discutir ela, com prazo para terminar até o fim de maio e tudo. Mas assim, quando se cria uma comissão da forma como o Hugo Mota criou, pegou a proposta, sentou em cima e a hora que me der na telha, morreu também, né? Exatamente. Então, assim, é um cenário complicado. Agora, Jefferson, você falou uma coisa muito interessante aí, tá? Voltando um pouquinho no que você falou, é um recado que foi dado para o governo, mas também foi dado para a oposição. Foi um recado dado para o Flávio. Então, a gente tá falando toda essa problemática aí que vai ser criada nas próximas semanas para o Lula, mas se o Flávio não consegue se articular com esse centrão pode ganhar vida própria aí nessa eleição e a gente ter algo que ninguém tá esperando. Né? A gente pode o tamanho da força, do poder que esse centrão mostrou hoje é um poder que, como você bem pontuou, o mesmo poder que tirou uma presidente do cargo, né, da Dilma, e que agora vai escolher quem é que será o nosso novo presidente da República. E que um presidente, o futuro presidente, que vai ter que dançar essa música que está sendo tocada. Exatamente. Então, eu acho que um recado para Flávio, por exemplo, Flávio ganha a eleição. Supostamente, eventualmente, o Flávio se elege presidente, aí, voltamos e... Não. Ó, o jogo é esse aqui, né? É um recado claro de que não ponham as asinhas de fora, né? Porque exato, o jogo é nosso. Porque nós temos o orçamento secreto, né? A gente tem as emendas impositivas. Nós temos hoje um parlamentarismo. Sim. A gente vive num parlamentarismo não oficial, né? O Congresso, basicamente, é quem controla o orçamento. O presidente da República está quase virando um decorativo. E exato. aí, o recado fica, olha, nós controlamos. E o que é que a gente pode pensar, Jefferson, já que a gente está falando de STF, né, de alguém que estava sendo indicado para o STF, a gente estava vendo também um STF também demonstrando a sua força, né, nos últimos anos, mostrando que é um poder de fato, que toma decisões, que interfere no dia a dia do Brasil. Uhum. E agora a gente tem não é um surgimento porque ele sempre estava lá, mas uma força emergindo, né, que estava ali. Ela existia, todo mundo sabia que ela existia, mas agora ela coloca as garras para fora. Então a gente tem agora um STF, vamos colocar a palavra forte no sentido de se impor no Brasil como um poder, e agora a gente tem o parlamento também
dando um recado claro de que também é um poder ultra poderoso no Brasil, enquanto o executivo ele botou o rabinho entre as pernas ali e tá acuado. Exato. O que é que tu pensa disso, Jefferson? Vamos colocar essa palavra, mas não é isso que está acontecendo, não, tá, gente? Essa guerra entre os poderes no Brasil. Mas eu acho que a gente tem uma guerra, mas é uma guerra silenciosa. É uma guerra que ela acontece ali em bastidores, em trocas de declarações, em tensões, mas que não chega a ser a guerra, né, declarada. Há uma grande tensão ali. E é um recado também para o judiciário, porque assim, sempre vinha a indicação, tinha, como você falou, os discursos de oposição e de situação, mas no fim passava. Flávio Dino passou, Cristiano Zanin passou. Cristiano Zanin foi advogado do Lula. Exatamente. Passou. Então, assim, e agora você já diz, olha, nós barramos. De certa forma, o Senado meio que se impôs ali, olha, para passar por esse crivo, agora não é mais bagunça. Então ele passa um recado para o Supremo de que, olha, nós somos um poder aqui, nós barramos. O Supremo que está passando por um descrédito na opinião pública. O Supremo que se vê... Porque até então nós tínhamos o quê? A visão da sociedade era o executivo, a gente acreditava sem acreditar, o legislativo era visto como uma bagunça só, não tem jeito, mas o judiciário era visto... Não, o judiciário Supremo é quem... Agora o Supremo foi arrastado, né? 3 ministros tiveram a façanha de arrastar o Supremo para esse descrédito junto à população. Então, não está em bons lençóis, né? Popularmente falando, o Supremo. Assim, a gente tem recados sendo passados. E o recado agora do legislativo dizendo, olha, a banda, de novo, quem determina a música que ela toca somos nós. E que recado passado. Acho que, assim, nos próximos dias, com certeza a gente vai começar a ver melhor os desdobramentos disso. Temos que ver como que o governo... se o governo vai se posicionar, né? O que o governo vai falar, como vai ser isso aí. Esse é um ponto para a gente ficar de olho. E, assim... como vai se desenrolar as relações, os diálogos nesse restinho que a gente tem. Porque hoje a gente teve uma quebra. Então, como vai ser se desenrolar agora é um ponto para a gente ficar muito atento, porque vai ter impacto em decisões, em alianças, enfim, nos pontos aí de chapas presidenciais. Não, totalmente. E assim, justamente isso é importante a gente aguardar os próximos passos, os próximos dias aí, porque a gente não sabe qual é a profundidade dessa rachadura, né? Perfeito. A gente viu rachar hoje, mas a gente ainda não sabe até onde vai essa rachadura. Porque a gente pode tá aí... a gente pode estar presenciando, né, a partir de hoje, uma rachadura total com o governo, do parlamento com o governo. Ou não, ou pode ser somente um recado que foi dado hoje e depois voltam a ser amiguinhos, entre aspas, né? As coisas podem voltar a acontecer. Entre aspas, exato. Então, assim, tudo vai se desenrolar nesses próximos dias. A gente tem que ficar muito... Eu acho que tua estadia aí em Brasília vai ter que se estender um pouquinho, Jefferson, porque a gente precisa saber o que é que vai acontecer daqui para frente. Vem desses bastidores, as leituras de bastidor sobre o clima. Acho que é muito... Qual vai ser o clima para o dia de amanhã? Hoje, provavelmente...
o resultado, a rejeição, é algo que vai ser, já deve estar sendo, né, ocupando ali as salas de discussão do governo, seja da parte governo, seja da parte política, campanha. Acho que isso já deve estar fervilhando ali. Não, totalmente. Feriado de 1º de maio foi cancelado. Ainda. Vai todo mundo trabalhar. Um 1º de maio que não tem nem condição do governo brincar sequer com a esperança de a pauta, a escala, porque aparentemente ela não está no horizonte que possa dar ganhos eleitorais. E aí eu vou encerrar jogando uma possibilidade de a gente gravar, que aí eu já deixo a curiosidade para quem está nos seguindo, mas para a gente gravar discutindo o que eu falei agora há pouco, da disposição, da energia da figura do presidente da República em todo esse caldeirão político, que é muito diferente de 2003, é muito diferente de 2000, de quando ele sai e faz a sucessora Dilma. Então, a disposição de alguém que não está acostumado com com essa velocidade, com essa turbulência do digital. E aí também, logicamente, uma disposição de alguém de mais de 80 anos de idade que, por melhor que ele esteja pegando anilhas e pesos na academia, nós sabemos que todos nós, à medida que a gente envelhece, o corpo cansa, ele dá sinais. Acho que dá para a gente fazer uma análise disso olhando todo um contexto, todo o cenário que vem se desenhando desde meados do ano passado até agora, essa rejeição, né? Não, totalmente, Jefferson. E aí eu já peço para quem está assistindo a gente que deixa aqui nos comentários o que é que você acha quais são as consequências, né, que essa derrota aí tão doída para o Lula, para o governo federal, pode trazer para as eleições desse ano. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, que é muito importante a gente saber o que é que você pensa. Jefferson, Israel, vou só dar um rápido PS. Fica à vontade, aqui, meu amigo. Só esse PS para colocar um ponto assim. Hoje o STF tem uma ministra, Carmen Lúcia, sim, que já está na fila aí, ela deve largar o STF. Não há nenhum negro no STF, desde Joaquim Barbosa. Então, eu estou trazendo esses dois pontos aqui porque na época que começou a ser ventilado que o Lula queria o Messias, eu vi muitos perfis da esquerda, perfis que não são tão alienados, uma esquerda mais colocando dentro de um eixo programático do governo, poxa, o Lula pode, pelo menos uma mulher. Sim. Senão você caminha daqui a pouco para que a gente tenha uma Suprema Corte integralmente branca e masculina. Isso. Então, assim, houve muitas colocações e a gente viu por bastidores, por interlocutores políticos aí, colunistas de grandes jornais, Globo News, muita gente que colocou que o Lula bateu o pé que ele queria o danado do Messias. E eu falo o danado do Messias aqui porque se a gente parar para pensar, o Messias já vem daquela história com a Dilma lá atrás, né? Então, assim, sabe? Quando você vê um negócio e fala assim, não, isso aqui não vai dar certo, tem tudo para não dar certo, e aí o presidente vai lá, mas eu quero fazer. Então, eu também enxergo alguns erros de cálculo na escolha do presidente. Isso, ele pagou para ver. Exatamente, era o que eu ia falar.
Pagou para ver e, rapaz, o que ele viu, certamente ele não gostou. Saiu caro esse pagamento. Demais, demais, Jefferson. Então a gente fica por aqui, né, Jefferson? A gente fica ligados aí no que pode acontecer nesses próximos dias. Realmente, a gente tá aí já caminhando para um final da semana, com o feriado chegando. Eu acho que as coisas devem ficar mais nos bastidores, né? Acho que tendem a ser assim. E eu acho que nas próximas semanas é que a gente deve sentir no clima os reflexos dessa derrota aí histórica para o governo federal, mais uma vez dizendo 130 anos que isso não acontecia, e que ninguém esperava, realmente ninguém esperava que isso realmente viesse a ser um fato, mas aconteceu, e a gente está aqui para contar essa história, contar os fatos, né? Não é isso, Jefferson? A política que acontece aí nos bastidores, a política em off. Exatamente. Bom, seguimos acompanhando aí. Vamos lá, então. Valeu, Jefferson. Pessoal, obrigado, viu? Valeu, até a próxima. Até mais.